Amém, querido? Abre sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1. Amém? Todo mundo achou? Tem alguém que não achou, que precisa de help aí, de socorro? No capítulo 1, eu vou ler do 1 ao 4, depois vou pular para o versículo 11, tá bom? Vou ler o versículo do 1 ao 4 e depois vou pular para o 11. As palavras de Neemias, filho de Acalias, que sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei-me por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Pula lá para o 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dai-lhe graça perante este homem. Então eu era o copeiro do rei. Amém? Poder sentar em nome de Jesus? Neemias. Amém? Vamos, nos concentrar. Eu fiquei, como sempre, que a gente tem a responsabilidade de trazer a mensagem do Senhor. A gente fica, pelo menos, eu creio que seja assim com os irmãos, a gente fica pedindo ao Espírito Santo para dirigir a gente em que palavra ministrar. E eu fiquei lendo vários textos durante a semana, meu coração ardia. Mas quando eu me deparei com esses primeiros versículos de um texto muito conhecido, creio eu, aquilo me impactou no primeiro momento. Esse texto de Neemias está falando de um homem, que vivia no exílio. Ele era exilado da Babilônia. Ele era alguém que tinha também sido levado cativo e vivia lá no palácio do rei, trabalhando como copeiro, servindo ao rei. Mas o desejo desse homem, o coração desse homem ardia pela sua terra, ardia pelos seus. E a Bíblia fala, queridos, que quando o povo foi levado cativo para a Babilônia, ficaram alguns em Jerusalém. E depois que se passaram alguns anos de exílio, voltou um grupo para Jerusalém com Zorobabel. Zorobabel voltou para reconstruir o templo que havia sido destruído quando Jerusalém foi tomada. E essa é a primeira lição que, quando eu fiquei lendo e impactou, assim que eu senti de Deus, é a questão do templo. Nós hoje somos o templo de Deus. Nós hoje representamos o templo do Espírito Santo de Deus. Porque besteira nossa achar que o templo do Espírito Santo de Deus são essas paredes aqui. A igreja sou eu e é você. Hoje a igreja somos nós. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Quando Jerusalém foi tomada e destruída, destruíram também o templo. Por quê, querido? Porque o templo era símbolo da presença de Deus. Naquela época, quando o povo queria adorar, tá bom esse aqui. Naquela época, quando o povo queria adorar, eles iam para o templo. Então a primeira coisa que foi feita, vamos destruir o templo. Arruinar aonde habita a presença de Deus. Por quê, querido? É a presença
Em Jerusalém não foi diferente. Eles destruíram o templo. Com a destruição do templo, os que ficaram não adoravam mais a Deus, começaram a transgredir contra a palavra de Deus, começaram a fazer tudo que era contrário ao que a palavra de Deus mandava. Então acabaram com o templo, acabaram com a vida espiritual e destruíram os muros. O que significa muro? Quando a gente constrói um muro na nossa casa, a gente constrói por quê? Por segurança, não é? Porque a gente pensa, até ele chegar dentro da minha casa, ele vai ter que pular esse muro, não é assim que a gente pensa? A gente sabe que a nossa proteção é o Senhor. Mas o simbolismo do muro é que ele traga proteção, que ele nos faça ter uma vida mais privada, com mais privacidade, aonde as pessoas não chegam e entram de qualquer maneira. As pessoas, para entrarem, precisam bater no portão, te gritar, elas não pegam de você de qualquer maneira, não é verdade? Agora, quando a tua casa não tem muro, quando você vê as pessoas já estão na porta, já estão na janela, você não tem privacidade, você não tem segurança. Então, quando os babilônicos entraram em Jerusalém, eles destruíram o templo, o muro e com isso a vida espiritual daquele povo. E os que ficaram lá, que não foram levados cativos, querido, eles tiveram vida pior do que os que foram levados cativos. A gente pensa assim, ai, coitado dos que foram levados cativos, né? São coitados porque eles saíram da sua pátria, porque eles perderam o que tinham lá, mas os que saíram e foram para a Babilônia como cativos, uns foram trabalhar no palácio do rei, pelo menos não passavam fome. A maioria preservou a sua identidade espiritual, nós já falamos isso sobre Daniel. Continuava adorando a Deus e tinha segurança, quem ficou não. Porque foi destruído, querido, tudo que dava segurança para eles. E quantas das vezes é o que nós deixamos acontecer na nossa vida? Nós deixamos destruir o nosso templo, que sou eu, que é você, que a igreja não são essas quatro paredes, a igreja sou eu e é você. Nós deixamos que se destrua o templo e depois deixamos que destrua o muro. Com o muro caído, meu irmão, passa quem quiser. E aí, Neemias estava lá no palácio do rei, trabalhando como copeiro, comendo do bom e do melhor, não passava necessidade quem trabalhava no palácio. Ele continuava cultuando ao Deus que ele conhecia, mas quando ele soube que lá na terra dele as pessoas estavam vivendo em grande miséria e que os muros estavam destruídos, Neemias se entristeceu profundamente. E isso é algo que tem que estar no coração do crente. Isso é algo que tem que estar no coração do Filho de Deus. Quando você sabe, ou quando você souber que os muros de proteção espiritual da vida de alguém está destruído, nós temos que lamentar, nós temos que chorar e nós temos que buscar reconstruir esses muros. Nós temos que buscar essa reconstrução. Mas quantas das vezes, querido, o nosso muro cai e a gente nem se liga? Ou quantas das vezes o muro daquele que nos cercam cai e a gente também nem se... O mundo, né? O muro já está caído desde a construção e a gente não faz nada. A gente não se preocupa. Mas quando, querido, o templo é destruído, os muros são destruídos, o caminho mais certo é o inferno. Porque ninguém vai para o céu com o templo destruído e com os muros jogados no chão. E nem chega a lugar nenhum. Então nós precisamos reconstruir o templo. Nós precisamos reconstruir os muros que nos protegem. E quando Neemias,
vida espiritual mesmo. Quando a nossa vida, a gente já tem uma vida espiritual e ela se rompe, muito maior vai ser a batalha para que ele seja edificado. Então Zorobabel, ele precisou lutar muito para reconstruir aquele templo. Como fala lá em Malaquias ou Zacarias, se eu não me engano, Zacarias, que fala